Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar falando de séries de potências, né? E eu quero apresentar as primeiras propriedades de séries de potências e os principais exemplos, é basicamente isso. É o que a gente precisa para poder depois resolver, por exemplo, equações diferenciais usando séries de potências, né? Então, como que começa as propriedades principais, né? Então, lembrando aqui, né, da vez passada, a gente, no finalzinho do vídeo, eu defini o que é, né, uma função que pode ser escrita como uma série de potências, e isso tem um nome, né, o que a gente chamou de função analítica. Tá? Então, imagina que eu tenho uma função definida no intervalo aberto da reta, uma função analítica num certo ponto desse intervalo. Isso significa o quê? Significa que eu posso escrever essa função como uma igualdade, como uma série, né? O formato dessa série é esse aqui, então você tem x menos a elevado a n, ou seja, potências de x menos a, o que significa que essa série de potências está centrada no ponto x igual a, e você tem um certo conjunto de coeficientes aqui, né? Que são esses ANs, tá? Então, dizer que ela é analítica é dizer que eu posso escrever a função como uma série de potências que é absolutamente convergente num certo intervalo aberto em torno do ponto A. O maior intervalo aberto que você pode fazer em torno do ponto A, para o qual essa série é absolutamente convergente, você chama de raio de convergência, tá? Raio de convergência necessariamente é um número positivo e ele pode ser infinito também, o que significaria que você pode escrever a função como uma série de potências para todo x, né? Em torno do, não só um intervalo em volta do A, mas na reta inteira. E quais são as propriedades principais, né, sobre séries de potências? E aí que vem a exigência, né, de você pedir que não só essa série converge, né, e converge, no caso, com o limite igual a f de x, mas ela converge absolutamente, que é uma propriedade muito mais exigente, né, pedir muito mais do que simplesmente a série convergir, porque a convergência absoluta ela tem uma propriedade especial de que ela comuta a série com o limite. Tá? O símbolo de série comuta com o símbolo de limite. E aí operações como derivada e integral, que são operações limites, elas podem ser trocadas com a série, e aí, por exemplo, derivar uma função que é dada por uma série de potências absolutamente convergente, eu posso fazer uma argumentação de derivar termo a termo, ou de integrar termo a termo. Tá? Então, e esses são justamente os nomes dessas propriedades que eu vou enunciar aqui. Então, a primeira delas é a integração termo a termo. Imagina que você tem um intervalo contido nesse intervalo aberto, onde você sabe que essa série é absolutamente convergente. E aí a propriedade diz que para você integrar essa função f dada por essa série de potências nesse intervalinho contido ali dentro do intervalo a menos r, a mais r, essa propriedade diz que isso é igual ao valor da série cujo termo geral é integrar termo a termo. É integrar o termo geral da série. Tá? Então, vejam que eu estou trocando aqui, né, nessa primeira igualdade, eu tenho uma integral fora e o f é uma série, então integral, depois série, é o mesmo que série e depois integral. Eu posso comutar os dois símbolos, e aí, como o termo geral da série, como função de x é um polinômio, a integral é simples, né? Então, aqui está a primitiva, né? Já calculada nos extremos do intervalo, que é fácil de calcular, porque é a integral da função x menos a elevado a e. Então, essa primeira propriedade é muito útil, porque para integrar uma função dada por uma série de potências absolutamente convergente, né, você pode integrar o termo geral da série e depois tomar a série, né, depois somar tudo. E a segunda propriedade é a chamada de derivação termo a termo. Né? Então, essa função f dada por essa série de potências dentro do seu raio de convergência, ela é derivável, e como que você calcula a derivada? Bom, você passa a derivada para dentro da série e deriva simplesmente só o termo geral. Né? E a derivada do termo geral, o termo geral é um polinômio, a derivada é fácil de calcular, é exatamente esse lado esquerdo aqui. Tá? Então, eu derivo derivando termo a termo. E aqui, só para deixar claro, né, a função original, deixa eu escrever aqui isso, imagine aqui em cima, né?
essa função f escrita como uma série de potência, se eu fosse expandir quais são os termos que eu estou somando, né? O primeiro aqui seria A0, depois seria A1, deixa eu virar aqui, A1 vezes x menos A, depois seria A2 x menos A ao quadrado e assim por diante. Então, se eu derivasse isso aqui, pensa que eu estou derivando termo a termo, o primeiro termo que eu vou derivar é o A0, que é constante, depois eu vou derivar x menos A, que dá 1, sobra só o A1, e depois eu derivo, cai o 2, aqui fica 2A2 vezes x menos A, e assim por diante. E é exatamente o que aparece aqui, né? Se você expandir essa série, que agora começa do n igual a 1, né? Expandir essa série aqui, o primeiro termo com n igual a 1 seria, e aqui fica 1 menos 1, que é 0, sobra só A1. Depois, com n igual a 2, eu tenho 2A2 x menos A elevado a 1, e assim por diante. Né? Então, eu derivo termo a termo. E mais importante que isso ainda, é que essa série, dada pela derivada termo a termo, ela continua com o mesmo raio de convergência, tá? Então, você não tem que se preocupar com, eventualmente, esse raio diminuir, ou seja, a série da derivada convergir num intervalo menor do que você tinha originalmente. Isso não acontece, você não precisa se preocupar, ela continua convergindo no mesmo intervalo. Então, de fato, na verdade, você pode repetir esse argumento, já que o raio de convergência é o mesmo. Então, desse mesmo intervalo, você pode tomar a derivada da derivada, usando o derivado termo a termo. E assim por diante. Tá? Então, moral da história, você pode derivar essa função infinitas vezes, derivando termo a termo. Tá? E, além disso, eu até vou aproveitar essa conta que está aqui, que eu acabei de escrever. Quando você expande em série e escreve dessa forma aqui, imagina que você substitui x por a. Você calcula o valor da função no ponto A. Quando você coloca x igual a aqui, todos os termos a partir do segundo se cancelam, né? Porque todos eles têm x menos a. Então, esse cara aqui, quando você coloca x igual a dá zero, esse dá zero, e todos os seguintes também, sobrando só o a zero. Né? Sobra só o a zero aqui. Então, o valor da função no ponto A dá o a zero, ou seja, o primeiro coeficiente dessa série, né, o que acompanha x menos a elevado a n, esse coeficiente a zero nada mais é do que o valor da função no ponto. Quando você faz esse argumento da derivada, e faz o mesmo truque, né, digamos assim, calcula a derivada no ponto x igual a a. Então, quando você coloca x igual a a, todos os termos que estão do segundo em diante têm o x menos a aqui. Então, todos eles vão sumir e vai sobrar só o a1. Então, o coeficiente a1, que é esse número que acompanha na série, ele nada mais é do que a derivada da função no ponto A. Então, você pode ir descobrindo esses coeficientes a n fazendo esse truque. Pega a série, deriva, calcula em x igual a, vê o que sobra. Vai sobrar, vai morrer todo mundo menos o primeiro termo. Deriva de novo, calcula em x igual a. Morre todo mundo, sobra só o primeiro. E assim por diante, se você repetir esse argumento por indução, você vai descobrir que os coeficientes a n, que acompanha a série de potência, eles são dados por essa fórmula aqui, que é a derivada enésima da função naquele ponto A, onde a série está centrada, sobre n fatorial, e isso vale para todo n maior ou igual a zero. Tá? Ou seja, né, isso aqui, lembrando da motivação que a gente apresentou para chegar na série de potências, quando você tem uma função analítica, aqueles coeficientes a n, que aparecem aqui acompanhando x menos a elevado a n, eles são dados por aquela fórmula que a gente viu que generaliza o polinômio de Taylor. Ou seja, funções analíticas você expandiu como série de potência, em torno de um ponto onde essa função é analítica, esses coeficientes aqui são as derivadas, né, no ponto, é derivada enésima sobre n fatorial, ou seja, essa série é a série de Taylor da função centrada naquele ponto. Tá? Então, os ANs não são qualquer coisa. Eles são aquilo que aparecia na motivação de série de potência. E isso, na verdade, está dizendo para nós, tem um corolário nessa observação que eu acabei de fazer, que é assim, se você pegou uma função analítica, expandiu em torno de um ponto, você tem aqueles coeficientes. Esses coeficientes são completamente... Essa fórmula, né? Ela está dizendo que esses coeficientes são completamente determinados
pelo valor da função e de suas derivadas no ponto A. Então, você ganha um corolário que se chama unicidade de representação. Se você tem duas séries de potências que têm um raio de convergência em comum, e por acaso essas duas séries de potência coincidem para todo o valor de x nesse raio de convergência em comum, então isso obriga que todos os coeficientes AN e BN devem ser iguais sempre que é possível comparar os dois. Isso generaliza aquela coisa de igualdade de polinômios, tá? Imagina que você tem dois polinômios que são iguais. Quando que dois polinômios são iguais? Eles são iguais quando os coeficientes deles são iguais. Aqui não são polinômios, são somas infinitas. Mas esse resultado continua valendo, né, o análogo desse resultado continua valendo para a série de potências. Se as duas séries coincidem para todo x num certo raio de convergência, então, obrigatoriamente, todos os coeficientes são iguais. Tá? Isso é muito útil na hora de resolver equações diferenciais usando séries de potências, principalmente equações homogêneas, né? Onde o lado direito é igual a zero. Aí o zero você pode pensar como uma série de potência onde todos os coeficientes são iguais a zero, e aí isso implica que os coeficientes do lado esquerdo todos são iguais a zero. E aí isso dá as coisas que a gente chama de relações de recorrência da EDO que você está resolvendo. Tá? Então, isso aqui é bem útil mais tarde. Bom, mas uma pergunta, né? Eu estou falando de raio de convergência aqui, mas eu não disse em nenhum momento como que calcula o raio de convergência. Tá? Então, imagina que você está estudando uma série de potências nesse formato e você quer tentar estimar, pelo menos, né? Quanto que será que vale o raio de convergência? E aí, bom, a gente viu alguns critérios de convergência nos vídeos anteriores. Esse aqui, o termo geral, envolve potência de N. Então, um teste aqui que seria interessante de tentar usar é justamente o teste da raiz enésima, para você poder eliminar essa potência N aqui. Tá? Então, usando o que a gente chama também teste de Cauchy, né? Usando o teste de Cauchy, eu vou tentar verificar para quais valores de x essa série aqui é absolutamente convergente. E para fazer esse teste, eu preciso tirar a raiz enésima do módulo do termo geral dessa série. Então, eu preciso fazer raiz enésima do módulo de AN vezes x menos A elevado a N, o módulo dessa coisa inteira aqui. Isso aqui é igual ao quê? Né? Então, o módulo do produto é o produto dos módulos, raiz enésima de x menos A elevado a N. Então, esse raiz enésima eu vou poder simplificar, e aí isso aqui fica igual a raiz enésima do módulo de AN vezes x menos A. E aí o teste de Cauchy, você tem que analisar o limite disso, né? Caso exista, né? Nem sempre precisa existir. Então, caso exista... e lógico, né? Como eu quero testar para quais valores essa série converge, é óbvio que para x igual a ela converge, porque dá tudo zero. Então, aqui eu posso supor que o x é diferente de A, tá? Porque senão não tem graça nenhuma. Então, eu quero analisar o limite disso quando, né, o n tende a infinito e ver que tipo de valor que dá, né? Lembra que o teste dizia uma separação, né? Se o limite der menor que 1, então tal coisa. Se o limite der maior que 1, então tal coisa. Tá? Então, para isso, você percebe assim, se o x é diferente de A, o módulo de x menos A é um número positivo, né? Mas é uma constante em relação a n. Então, o limite desse cara aqui, da raiz enésima do termo geral, ele vai existir sem somente C, existir o limite correspondente a esse termo aqui. Ó. Porque esse é constante, esse aqui não vai interferir, é uma constante diferente de zero. Então, ele não vai interferir em nada no limite. Então, a afirmação agora, né? O que eu tenho que analisar no fundo, né? Então, note que limite de raiz enésima de AN vezes x menos A elevado a N existe sem somente C, limite da raiz enésima do módulo de AN existe. Então, ou seja, um limite que não tem nada a ver com o termo x menos A aqui. Então, vamos supor que esse limite existe, já que eu quero analisar, né, o raio de convergência, eu vou tentar supor pelo menos que esse limite existe. Tá? Então, suponha
E vamos dar um nome para ele, né? Então, suponha que exista, eu vou chamar de L, o limite da raiz enésima de módulo de AN. E aí, é claro, né, como todos os números que estão nessa sequência são raiz enésima do módulo de alguém, esse L, é claro, ele é maior ou igual a zero, que eu estou supondo que existe, né? Então, esse limite certamente é um número maior ou igual a zero. Então, supõe por um momento que esse limite é um número positivo. Então, digamos, vamos supor primeiro, né? Caso o L seja maior que zero e seja de fato um número, né? Eu estou supondo que o limite existe, então eu estou supondo que é um número real. O que acontece então? Acontece que o limite da raiz enésima do termo geral, como a gente acabou de escrever, ele é igual ao limite só do termo da raiz enésima do módulo de Aere, vezes módulo de x menos a, né? Então, o limite da raiz enésima do termo geral, ele dá isso. Então, pelo teste de Cauchy, se, nesse caso, né, tomem cuidado com isso, eu estou supondo que vale isso aqui. Suponha que o limite existe e que ele é um número positivo e menor que infinito. Então, se L vezes módulo de x menos a for menor do que 1, ou seja, né, se o limite do termo geral, da raiz enésima do termo geral, for menor do que 1, ou seja, o que significa estudar menor do que 1? Significa módulo de x menos a menor do que 1 sobre L. Por isso que eu estou supondo L maior do que zero, porque eu quero dividir por L. E ele é positivo, então, quando eu divido por L, não altera a desigualdade. Então, se isso for menor do que 1, isso implica, pelo teste de Cauchy, que a série com termo geral AN vezes x menos a elevado a n é absolutamente convergente, que é o tipo de coisa que me interessa, né? Eu estou interessado em lugares, né, onde a série é absolutamente convergente. Então, isso o teste de Cauchy me dá. Então, isso aqui é um intervalo em volta do ponto A, né? Um intervalo centrado no ponto A com tamanho 1 sobre L, né? Então, nesse intervalo de comprimento 1 sobre L em torno do A, né, 1 sobre L para cada lado, eu sei que essa série é absolutamente convergente. Agora, por outro lado, eu sei também pelo mesmo teste de Cauchy que se esse limite, na verdade, der um número maior do que 1, se L vezes x menos a em módulo for maior do que 1, ou seja, o contrário, né, do que eu acabei de escrever ali em cima, se módulo de x menos a for maior do que 1 sobre L, então o mesmo critério me diz, nesse caso, que essa série, na verdade, é divergente, né? Essa série aqui é divergente. Ora, então, quer dizer, nesse intervalinho centrado no A, de tamanho 1 sobre L para cada lado, ela é absolutamente convergente, e fora desse intervalo, né, para maior do que 1 sobre L, ela é divergente. Então, nesse caso, o que isso está dizendo para nós, né? Que aqui, se eu centrar um intervalo no ponto A e fazer A menos 1 sobre L para a esquerda e A mais 1 sobre L para a direita, então, eu acabei de concluir que nesse intervalo aqui, ela é absolutamente convergente, só que para fora desse intervalo aqui, ela é divergente. Ora, então, o maior intervalo aberto em torno do ponto A, onde essa série é absolutamente convergente, é exatamente nesse intervalo azul. Então, isso está dizendo para nós que o raio de convergência dessa série é exatamente 1 sobre L. Né? Então, isso aqui está implicando que o raio de convergência dessa série é 1 sobre L, onde L é o quê, né? Lembrando aqui, onde L é o limite da raiz enésima do módulo do termo geral. Tá? Vou apagar isso aqui. E é claro, né? Esse é o raio de convergência se você supor, né, que esse limite existe e que ele dá um número maior do que zero.
e menor do que infinito, porque eu estou supondo que ele existe. Então, esse aqui é o raio de convergência dessa série, é 1 sobre L. Ah, mas e se o L der zero? Bom, se o L der zero, a conclusão é até mais simples, na verdade, porque antes de fazer essa conta, analisa comigo. Ó. Se esse L der zero, quando você vai calcular o limite da raiz enésima do termo geral da série, isso dá L vezes x menos a. Então, se o L for zero, esse limite já deu zero. E zero é menor do que 1. Ou seja, esse limite dá zero para todo x. Não importa qual seja o valor do x. Então, se esse L der zero, isso significa que a série é absolutamente convergente para todo x. Ou seja, o raio de convergência é, na verdade, infinito, que é um caso muito bom. Se você usar esse critério de Cauchy e ver que o L é zero, então a tua série, na verdade, converge para todo x. Converge absolutamente para todo x. Tá? Então, esse aqui é o resumo do que eu acabei de escrever. Então, se existir esse limite da raiz enésima do módulo desses coeficientes a n, e o L for um número positivo, então o raio de convergência dessa série de potências é 1 sobre esse L. E se o L for zero, é melhor ainda, o raio de convergência é infinito. Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora é aplicar essa coisa nos principais exemplos. Tá? Então, por exemplo, a primeira função analítica, que é a mais simples de todas e uma das mais importantes, é a função exponencial. A função exponencial, você pode expandir ela em séries de potência, essa série de potência vai ser absolutamente convergente, e mais do que isso, o raio de convergência dela é o melhor possível, ela é infinita. Tá? Então, por exemplo, se você quisesse fazer a expansão em série de potência da função exponencial em torno de x igual a zero, né, ela deveria ser uma série assim, ó, a n x menos zero elevado a n, né? Começando de zero até infinito. Então, como é centrado em x igual a zero, eu não preciso escrever x menos zero, né? É só x elevado a n. E como que eu descubro os coeficientes a n? Bom, eu posso descobrir os coeficientes a n usando essa fórmula que eu enunciei para vocês aqui para cima. Essa daqui, ó. Os coeficientes a n são dados pelas derivadas enésimas da função em questão, no ponto que você centrou a série, dividido por n fatorial. Bom, como a função em questão é a função exponencial, é e elevado a x, e o ponto onde eu estou centrando a série eu escolhi ser x igual a zero, então esses caras são as derivadas da função exponencial em x igual a zero. Bom, mas só que a derivada da exponencial é ela mesma, então se eu calcular em x igual a zero, e elevado a zero é 1. Então, esses coeficientes a n, no caso da função exponencial, todos eles são iguais a 1 sobre n fatorial, que é o que a gente vê nessa expansão dessa série aqui. Ó. O termo geral dela é x elevado a n, que corresponde a essa parte x menos zero elevado a n, sobre n fatorial, que corresponde aos ANs aqui. Tá? Então, é exatamente isso. Se a função é a função exponencial, então, todas as derivadas da função exponencial são a própria função exponencial, e isso implica que f elevado a n calculado em x igual a zero é e elevado a zero, que vale 1 para todo n. Né? Então, o coeficiente a n, ele vale, que né, pela fórmula é a derivada enésima no zero sobre n fatorial, isso é igual a 1 sobre n fatorial para todo n. E por que o raio de convergência é infinito? Né? Bom, o raio de convergência é infinito porque vai acontecer justamente o caso do limite da zero. Tá? Então, é aquilo que a gente estava analisando. No caso aqui, o AN é 1 sobre n fatorial. Então, o limite L, ele é o limite da raiz enésima, né, do AN em módulo. Então, você vai fazer limite de 1 sobre raiz enésima de n fatorial. Né? Esse é o limite que você precisa calcular. Tem várias maneiras de calcular esse limite, mas uma delas que é mais intuitiva é você pensar que o fatorial ele cresce muito mais rápido do que você tirar a raiz enésima. Esse de baixo aqui vai explodir, portanto, 1 sobre um cara que explode é 1 sobre infinito, que vale zero. Tá? E zero é menor do que 1,
portanto, o raio de convergência dessa série é infinito. Tá? Então, ela não só converge absolutamente, como converge absolutamente para todo x real. Então, essa é a série da função exponencial, é a famosa série de Taylor da função exponencial em torno de x igual a zero. E aí você pode fazer isso para, eu vou deixar como exercício, mas é a mesma ideia, é você fazer isso para a função seno e para a função cosseno. Tá? Então, as funções seno e cosseno também são funções analíticas em todo ponto da reta. E se você fizer a expansão em séries de potências em torno de x igual a zero, a série que você vai encontrar tem esse formato aqui. Tá? Então, vai aparecer só potências ímpares de x, por isso que no termo geral tem o x elevado a 2n mais 1, com n de zero em diante. Isso é refletido pelo fato de que a função c não é uma função ímpar, então só aparecem potências ímpares de x. E o termo AN, né, que você vai encontrar aqui, ele tem uma alternância de sinal, e embaixo aqui ele tem o fatorial parecido com a função exponencial. Tá? Então, para você calcular esse coeficiente AN, né, como eu falei aqui pela fórmula dele, né, AN é a derivada enésima. Aqui, como eu escolhi centrar em x igual a zero, você tem que calcular a derivada enésima no ponto x igual a zero. E aí você lembra, bom, a derivada da função seno é a função cosseno, a derivada da função cosseno é a função menos seno, a derivada de menos seno vai ser menos cosseno, e a derivada de menos cosseno vai ser seno de volta. Então, isso aqui entra num ciclo e fica se repetindo, né? E aí você vai calculando esse cara no zero, então, às vezes que tem o seno, no seno do zero é zero. Então, quando você tem derivadas dando seno, que são as derivadas de ordem par, elas vão dar zero. Por isso que vai aparecer só termos de ordem ímpar aqui. E nos termos de ordem ímpar, cosseno de zero é 1. Então, vai ficar aparecendo cosseno de zero, que é 1, e menos cosseno de zero, que é menos 1. Então, vai ficar alternando entre 1 e menos 1, por isso que tem esse menos 1 elevado a n aqui. Tá? Então, e como só vai aparecer termos na parte ímpar, o fatorial, esse n fatorial, vai só acontecer quando o n é ímpar. Por isso que tem 2n mais 1 fatorial aqui. E é análogo, é super análogo com a função cosseno. Tá? Então, quando você fizer o mesmo exercício para a função cosseno, a série que você vai encontrar é essa daqui, e o raio de convergência dela também é infinito. Tá? Então, também vou deixar como exercício para vocês isso aí. Então, função exponencial seno e cosseno são exemplos de funções analíticas, e mais do que isso, o raio de convergência delas é infinito. Tem outras coisas que você pode fazer usando essa propriedade de derivação termo a termo e integral termo a termo, que é, por exemplo, pegar algumas séries, né? E você integrar termo a termo ou derivar termo a termo para obter outras séries de funções famosas, né? E expandir elas como séries de potência. Por exemplo, logaritmo, ou 1 sobre 1 menos x. Enfim, tem outros desse tipo que eu não vou tratar aqui. Eu só queria falar as mais famosas, digamos assim. Bom, então é isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima. E até mais.